Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço 644 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, dessa entrevista, da perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente mesmo da Constituição de 1988, da democracia de direito, da democracia contra o governo destruidor, devastador, horroroso, de uma caterva, de uma malta nunca vista na história brasileira, que é o governo Bolsonaro. Indique o canal para uma amiga é muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos hoje uma entrevista muito boa com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que tudo indica será candidato ao governo de Minas Gerais o ano que vem. Assistam, porque é uma entrevista legal, e estamos com duas entrevistas articuladas muito boas, aí já de altíssimo nível, com um conceito importante, chama-se na área da ciência política, uma grande reflexão sobre o Brasil, questões estruturais, e com um jovem pesquisador que tem um belíssimo trabalho sobre concentração de renda no Brasil, trabalho, inclusive, foi premiado. Depois eu explico melhor quem eles são, né? E mais a CPI da Covid, que nós estamos aguardando justamente, agora gravando, para disponibilizar para vocês durante a semana e o final de semana. Portanto, temos bastante assunto, bastante coisa, e sempre com o objetivo de qualificar aqui as reflexões do canal, como vocês muito bem sabem, né? Lembro que nós criamos o clube de membros. Seja membro, só clicar lá no Seja Membro, tem todas as informações. Tem duas formas de ser membro, está tudo explicadinho ali, né? E é um conteúdo exclusivo que a gente vai produzindo e vai alimentando. Eu gosto muito, tenho certeza que vocês também vão gostar. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @MarcoAntônio Villa, na plataforma de cursos www.cursovilla.com.br. Tem os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br. Né? Eu estava aqui passando todo o noticiário, queria só destacar um ponto que estão nos assistindo. Eu insisti que o Pazuello é aquele homem que dorme, um assassino, um psicopata, um homem que matou mais de 200 mil pessoas quando foi ministro da Saúde, deu risada dos mortos, nada fez, é uma vergonha para o Exército Brasileiro, né? Um general, sim, general, né? Lembra que eu sempre disse que esse Mandrião, né, ele tem um carro oficial, carro blindado, o motorista particular e que ia pegá-lo no hotel de trânsito. Como pode ser de trânsito se ele está morando lá há mais de um ano, né, desmoralizando as Forças Armadas? E não trabalha, porque o Mandrião ele vai ao Palácio do Planalto, fica sem fazer nada e no final do mês recebe 32 mil reais. Uma vergonha, esse homem é um criminoso, né? Uma vergonha para o Exército Brasileiro, uma vergonha para o Brasil. E nós sustentamos esse homem durante décadas. Nunca trabalhou. Que vergonha, hein? Mas a justiça e a história vai enfrentar essas questões daqui para frente, né? E esse homem, depois eu tanto falar que não pode ter um hotel de trânsito que alguém mora aí definitivamente, finalmente, acho que estão nos ouvindo, porque só eu falo isso, estava lendo no Globo, né? Que vão agora falar para ele, olha, você precisa tirar teu time de campo, não dá para você ficar morando aí. Mas dizem que estão falando com jeito com ele. Eu gosto muito do comandante do Exército, um homem, ó, firme mesmo, muito firme. Por exemplo, ele foi num ato político, o Pazuello, que é aquela coisa patética e tal, e ficou elas por elas, cometeu um crime gravíssimo, nada aconteceu, mas ele é firme, o comandante do Exército, homem muito firme. Ele continua na ativa, exercendo função política. Não pode, mas o comandante do Exército é muito firme. E agora, nesse caso que eu falo todo santo dia, nesse espaço, né, disse que ele mandou o recado através de terceiros. O comandante do Exército é muito firme. Parabéns, comandante. O senhor é um homem muito firme, é um exemplo para todos nós. Realmente, o senhor está de parabéns. Vamos ver se essa imoralidade, ao menos essa, né, o Exército não comungue dessa imoralidade. É o que acho que qualquer pessoa espera. Não vai colocar Caxias no meio, hein? Deixa o Luiz Alves de Lima e Silva lá. Não começa a misturar alhos com bugalhos, né? Então, é uma sem-vergonhice isso daí que nós estamos assistindo. E vamos ver se esse Mandrião, né, se nós não podemos tirar ele dessa função fantasma no Palácio Planalto, que ele ganha 32 mil reais e as pessoas comendo lixo, comendo em sacos de lixo, atacando lixões, caminhões de lixo,
E o Exército de Caxias diria: o que está fazendo o Exército de Caxias? Comungando dessa corrupção, dessa vergonha que está ocorrendo e que esse Pazuello está fazendo. Vamos ver se, ao menos, ele saia desse hotel de trânsito, que para ele virou moradia definitiva, ao menos uma vergonha, né? Agora, vamos lá, né? Tenta ele falar: é o comandante. És comandante ou não é? É uma questão de identidade. És ou não é? É ali, tenta resolver, né? Que vergonha, hein? Mas aqui, a gente, como não tem rabo preso com ninguém, não tem problema. Então, só marcar isso. A COP26 vai ser uma vergonha, o Brasil na COP26. Aguardem, vai ser um desastre. E está começando um boicote com produtos brasileiros na Europa, algo que nós já falamos aqui há meses, lá atrás. E vocês são testemunha. E isso vai ter uma repercussão muito grande nas exportações brasileiras daqui para frente. Então, na COP26, e aguardem também, na reunião do G20, o criminoso Bolsonaro. O que ele vai aprontar? O mundo está horrorizado com o Brasil. O Brasil não está horrorizado com o Brasil. Mas o mundo está horrorizado com o Brasil. Isso é uma coisa interessante da gente pensar. O mundo está horrorizado com o Brasil, mas o Brasil não está horrorizado com o Brasil. Ao menos uma parcela considerável do Brasil. Ao contrário, essa parcela não tem noção de arrependimento nenhum. Acha que é tudo normal, tem de morrer mesmo. Muitos falam isso. Muitos falam isso, que estão com esse governo criminoso, com as mãos sujas de sangue, né? Então, aguardem que vai tanto a COP26 como a reunião do G20, que vai estar, no caso do G20, com a presença do criminoso Bolsonaro, aguardem o que vai acontecer. Vai ser o mundo inteiro vai querer se afastar de um presidente genocida. Pode garantir. E o relatório da CPI, que daqui a pouco nós vamos entrar nisso, brilhante, da CPI histórica, que marca a época, eu fui o primeiro a dizê-lo, e vocês são testemunha, desde quando ela foi criada, o início do seu trabalho já deu para sentir o que seria, e eu disse que não acabaria em pizza, lembra? Ao contrário de uns, de uns supostos analistas aí, falavam: vai acabar em pizza. Eu falava: não, você entender análise de conjuntura, saber fazer análise de conjuntura e apontar tendências, né? Bem, isso é tão importante, a questão da COP26, reunião do G20, aguardem. Quer dizer, nós já estamos dizendo aqui que vai ser uma tragédia. Uma, questão do meio ambiente, o boicote correto às exportações brasileiras, né? E o Bolsonaro vai ser um desastre para a política externa brasileira. O país vai continuar ainda mais isolado. Hoje nós somos um Estado paia, né? Aguardem a disparada dos juros, aguardem, juros. E o reflexo direto, né, na inflação. A inflação de combustíveis é evidente, a inflação de alimentos é evidente, né? Nós vamos ter problemas seríssimos aqui no Brasil criados por esse governo, e aguardem também o que vai ocorrer no câmbio, né? Isso, e no risco Brasil, evidentemente. Então, algo que nós vemos falando de nossos entrevistados, vem falando disso de há muito. Portanto, aqui isso, e no crescimento do PIB, evidente, e no ano que vem, especialmente. Veja o que falou o economista-chefe do Itaú. O ano que vem, menos 0,5%. Recessão, portanto. Recessão. Cadê a recuperação em V? Não existe. As pessoas sérias, né, como o economista-chefe tal, deixou muito claro isso. Algo que nós já estamos cantando a bola aqui de há tempo, vocês sabem, estão nos acompanhando. Houve um incidente que eu queria falar de passagem, um incidente hoje lá numa rádio, onde teve presente 2 vezes o Bolsonaro. O Bolsonaro é mandrião mesmo, hein? É só o presidente mandrião que dá 2 entrevistas para a mesma rádio no mesmo dia, em questão de horas. Ele não tem o que fazer, ele não trabalha. Daí a definição, mandrião, né? Ele e sua malta, nada fazem, ficam lá. E o país vivendo essa situação. E ele foi entrevistado de manhã, falou umas bobagens sobre a Petrobras. Eu só li uma matéria, não assisti porque eu não consigo vê-lo, né? E ver coisa chapa branca, está alto lá. Já. A chapa branca é uma expressão que nasceu com a UDN, União Democrática Nacional, partido de oposição entre 45 a 65, quando foram extintos partidos, no AI2, adicional número 2, e ela criou essa frase porque os cargos oficiais tinham chapa branca. E quando você falava chapa branca, você está falando de alguém que, portanto, que é garganta de aluguel, tá? Assim, numa linguagem mais vulgar, né? Então, quando fala chapa branca, é isso. Então, veio lá, engraçado como quando você tinha partidos políticos que estavam se consolidando no período 45-65, né? União Democrática Nacional, Partido Trabalhista Brasileiro, que não é nada a ver com o atual, nada a ver. PSD, Partido Social Democrático, nada a ver com o atual. Partido Libertador, Partido Democrata Cristão, etc.
né, você tinha partidos que estavam, eram 13 quando foram extintos, mas eles, pelo menos 6 ou 7, você poderia dizer que eram partidos que tinham ideologia, você identificava. O libertador parlamentarista, por exemplo, democracia cristã tem a ver com a doutrina social da igreja, né, com as reformas da igreja, tal. Falava no PTB, lembrava do trabalhismo, de Vargas, de Pasqualini, isso é o DN, a sua visão, a questão do combate à corrupção, daí vem a questão do moralismo denista, né? PSD, habilidade política, né? Raposo Reformista, lembrar o livro que eu já citei aqui, mas é o melhor livro disparado sobre o PSD, que é da Lúcia Hipólito, né? Um trabalho belíssimo, né? De respeito, fundamental na bibliografia acadêmica sobre o estudo de partidos políticos no Brasil. Tudo isso, infelizmente, se perdeu com o adicional número 5, a restrição absurda imposta de cima pela ditadura militar e a criação do bipartidarismo. Mas eu só queria retornar à questão aí do programa, uma coisa patética, né? Patética, ele não tem o que fazer mesmo. Ele deu uma entrevista e depois, horas depois, deu entrevista também para a mesma rádio. Um negócio inacreditável, inacreditável. Uma falando da Petrobras, falando umas bobagens, ele não tem a mínima ideia do que é a Petrobras. Ele não sabe, assim como até hoje ele não sabe o que é a Covid-19. Ele não sabe o que é a Petrobras, sua função histórica, quando ela foi criada, a Lei 2004, todo o movimento que precede, né? Depois dos primeiros tempos da Petrobras, seus problemas, suas dificuldades, até ela deslanchar quando o Ernesto Geisel é presidente da Petrobras, não da República, posteriores será. Depois a Bacia de Campos, já estamos em 1975, 76, os choques de petróleo, o reflexo na economia brasileira e a necessidade da Petrobras pesquisar cada vez mais petróleo no Brasil, né? Depois as descobertas de campos, que vai ser uma revolução, a Petrobras domina a tecnologia de águas profundas, mais à frente vem o pré-sal, etc. Ele não conhece nada da história da Petrobras, de toda a luta nacionalista, com participação, inclusive, das Forças Armadas, em especial do Exército, nada sabe. Aí fala umas bobagens que não tem sentido nenhum. Como ninguém cobra, chapa branca não cobra. Então. Aí teria ocorrido, eu estava em outra atividade, confesso a vocês, depois ouvi o noticiário, um rapaz que eu conheço, o André Marinho, já num outro programa, veja que o presidente da República é um ocioso, um mandrião, não tem nada o que fazer, né? E fica dando entrevistas. Olha, nem na época da ditadura do Estado Novo, com Getúlio Vargas, com o Departamento de Imprensa e Propaganda, eu vi uma coisa dessa. Confesso a vocês. Nunca vi, mas estou vendo agora. Eu nunca vi tanta coisa que estou vendo agora, né? E vocês também, né? Mas aí o rapaz, o André Marinho, começou, eu estava lendo aqui o texto, aqui, inclusive uma transcrição literal do que ele disse, ele inclusive fez uma introdução saudando, pelo que está aqui, pode ser ironia ou não, não sei, ele poderá dizê-lo, saudando o presidente da República, chamando de mito, é uma honra revê-lo, poxa vida, honra encontrar um genocida, um assassino, mas tudo bem, um rapaz educado, presumo, e aí chamou de mito, verdadeiro mito, um homem que tem 500 palavras no vocabulário, semi-letrado, tem problemas cognitivos. Mito? Só se for ironia. Torço que seja ironia. Vamos em frente. Aí ele disse, o rapaz estava muito preocupado com o retorno do PT. O PT já saiu do governo, se não me engano, faz algum tempo, em abril de 2016. Né? Faz algum tempo. Então, imputar tudo ao PT não dá. E olha, quem está falando é alguém que, desde 1º de janeiro de 2003, estava mostrando o que ia dar o PT no governo. Não é? Então, quando todo mundo apoiava o PT. E quando tinha a Bolsa Miami, a classe média adorava o PT, lembra? Eu me lembro que em 2010 falava assim, não é criticar o PT porque não fez, não, é fazer mais e melhor. Eu lembro que uma pessoa me disse isso, eu fiquei ouvindo, falei, putz, sabe, né? Eu acho que eu sou louco, então, porque olha a campanha de 2010, eu escrevo durante 3 meses, uma vez por semana, comentando a campanha, do lado, uma leitura crítica, tem um outro colega que fazia uma outra leitura oposta, tal, tem na Folha de São Paulo. Eu achava que eu falei, acho que eu estou doido, tal, parece que não. Eram alguns que estavam achando tudo aquilo uma maravilha. Continua, para não perder o fio na meada. E tem meu livro, A Década Perdida, hein? Muitas edições e tal. Aí vamos em frente.
O PT que vendeu o governo para o Centrão, que comprou base parlamentar, milícia digital, pode ser, evidentemente, que ele está falando indiretamente ao Bolsonaro, seja uma ironia do que é chamado de humorista. Não sou humorista não no sentido negativo, hein? Vamos só destacar. Hein? Ninguém quer ver voltar à tona aqui, mas eu tenho uma denúncia do que vem ocorrendo no Rio de Janeiro, André Marinho falando. Eu estou lendo a transcrição da Folha de São Paulo, ok? Está aqui no UOL. Mas eu tenho uma denúncia de uma prática que ocorreu no Rio, onde nasci, etc. Tal, deputados do PT, PSOL e PT, portanto, partidos de centro-esquerda, o PSOL que é de esquerda, o resto é partido de centro-esquerda, que estão roubando à torta e à direita o salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. O PT, inclusive, é campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem de ir para a cadeia ou não? Alguém pode dizer assim, que é o que o rapaz seja esperto, tenha aprendido a fazer, né? Isso aí vem da construção de um discurso que tem a habilidade de imputar aos outros o que o Bolsonaro faz também, ou de forma mais aperfeiçoada também, né? Pode ser, se for aí, está de parabéns. Aí o Bolsonaro não gostou. Marinho, você sabe que eu sou presidente da República. Ele estava com o computador com o lema integralista, Deus, Pátria e Família. Lema do movimento tipo fascista no Brasil, o clássico é o Elgio de Trindade, o livro, tá? O movimento tipo fascista no Brasil, Deus, Pátria e Família. Estava no computador do genocida. Aí, Marinho, você sabe que eu sou presidente da República e respondo sobre meus atos, então não vou aceitar provocação tua. Você recolha-se ao seu jornalismo, não vou aceitar. Aí o rapaz disse, assim o PT vai votar, é só no PT. Ele interrompeu, o seu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. O teu pai quer a cadeira do Flávio Bolsonaro, porque o pai é suplente do Flávio Bolsonaro, só para explicar a vocês. Aí entrou o rapaz, o PT, presidente, ninguém falou de Flávio Bolsonaro, ele queria falar do PT, o André Marinho. Aí entrou o criminoso Bolsonaro. Não tem mais conversa contigo. Não tem? Então é isso. É Tigrão com humorista e Tchutchuca com STF, né, presidente? Impressionante. Tchutchuca com STF. Aí, acho que na hora ele estava lá... Aí entrou umas figuras patéticas, eu não vou relatar tudo, porque eu estou aqui, que nem vale a pena. Sei que o cidadão, o mandrião, o genocida, o assassino, o ladrão, o sócio do capitão Adriano, sócio de uma organização criminosa chamada Escritório do Crime, esse homem é presidente do nosso país, é um homem cruel, covarde, né? Que tem tempo para participar 2 vezes, que nem o DIP fez isso. Enquanto isso, as pessoas comendo a refeição, o banquete, tem o do Platão, o banquete do Bolsonaro, sabe onde é? Em lixão, em caminhão de lixo, em saco de lixo espalhados pelas grandes cidades. Lá é o banquete do Bolsonaro, mas ele tem tempo para isso, para perder tempo numa coisa dessa. 2 vezes, num espaço de 4 horas, 5 horas, se tanto. Que vergonha! Né? Que vergonha! E aí ele se levanta e diz que vai embora. Não sei se foi teatro, se foi combinado ou não. Não sei. Como diria Roberto Valone, ponto de interrogação, não sei. Mas isso daqui, convenhamos, é algo triste, lamentável ter um presidente da República e com a bandeira do Brasil atrás. Ele parecia que estava numa célula da Al-Qaeda, da organização terrorista. Parecia uma coisa assim de organização terrorista. Negócio assim, inacreditável, 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 inacreditável. Nunca vi isso, né? Olha, o que eu tenho visto, e o pior é o Brasil que acha isso normal. O pior é o Brasil que acha tudo isso normal. Mas não sabe que a história, essa página vai ser virada. A CPI hoje, isso é o principal assunto do dia, porque percebam, ora entra a Petrobras, ele desviou a questão da CPI. Depois esse incidente desviou. Qual era a grande notícia do dia? Era levar para o Procurador-Geral da República o relatório, como bem fizeram os membros da CPI, e depois ao ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como bem fizeram. E agora, depois, tem uma série de outras representantes de instituições, e depois eles vão aos estados. Esse é o grande assunto do dia, o relatório. Foi aprovado ontem. Isso é fundamental, mas isso não pode ser uma coisa dessa aqui, desses fatos que eu acabei de relatar, se sobrepor a isso, é uma tragédia que matou mais de 605 mil pessoas, que eram metade, mais da metade, alguns estimam, o doutor Pedro Halal sempre fala, de cada 5, 4 aí poderiam ter sobrevivido, nós poderíamos ter, sabe, desses mais de 600 mil, ter cerca de 500 mil poderiam estar vivos hoje. Essa é a grande questão.
Mas o Brasil, nem aí. O Brasil, nem aí. Eu não sei se o Brasil apoiou o genocídio. Um certo Brasil apoiou o genocídio. Porque esse Brasil está com Bolsonaro. Acha isso normal. Arrependimento, né? Nada. O Bolsonaro, a pandemia para ele é passado. E acabou. Né? Eu quero ver agora como é que vai ficar se quinta-feira ele vai fazer a live no YouTube. Presumo que não, né? Porque ele foi suspenso. E era transmitida a live por meios de comunicação, que até comentavam a live e o entrevistavam. Eu não entendo isso. Vocês me desculpem, mas eu não entendo. Eu sei, eu estou fora de época. Eu sei que eu estou fora de época. Eu vivo num outro momento da história do Brasil em que tudo isso era considerado desonra, quebra de decoro, né? As pessoas tinham responsabilidade, nós tínhamos homens públicos. Não, essa caterva que está aqui. Tudo. Havia, puxa vida, olha, quando eu leio o Castelinho, Carlos Castelo Branco, né, e grandes jornalistas, podia citar aqui uma dúzia de grandes jornais, grandes jornalistas, pessoas fundamentais, com quem me ajudou a conhecer a história do Brasil. Devo muito a eles. Desde quando eu era pequeno, lá com 12, 13 anos, que eu lia diariamente jornais, fui aprendendo, a partir dali, eles indicavam livros, eu fui lendo, né? Mas não é possível que nós estamos tudo assistindo. É uma cloaca, é uma imensa cloaca. É como se o Brasil e os 8,5 milhões de quilômetros quadrados fosse uma cloaca, daquelas que passavam ali em Roma, né? Que o Cícero, algumas vezes, no seu discurso, que é capaz de falar Cícero, eles acharam que é um jogador de futebol. É capaz, nós vivemos isso hoje. Não sei, é duro, é duro. Olha, eu tenho visto coisas que tem hora eu duvido, eu falo, mas não é possível. Como é isso? Então, acho que a questão que se coloca, né, não se perder nas cortinas de fumaça. Esse episódio é cortina de fumaça. O central, o que nos interessa, é a CPI. Isso daqui, amanhã ninguém lembra. A CPI, sim. E lembre-se o seguinte, não caia em leituras que são plantações, por exemplo, estão falando a Michele, não pode ser, inclusive, candidata ao Senado ano que vem, o marido é presidente da República, mas ela, no futuro, ela quer ser senadora. Mas você imagina, quem é Michele? Quem é Michele? E o avião da FAB? E o avião da FAB? O maquiador? E aí? E o bobalhão do Dudu Bananinha, que nem mora em São Paulo, fraudou o domicílio lá em Dubai. Vai passando. É muita coisa, eu sei, mas nós nos esquecemos onde está a memória, o que a memória guarda é minha arma, é o que a memória guarda. Mas vai passar. Aqui, eu citei outro dia, alguém falou, pô, esse é meu livro. O Collor Presente, 30 meses de turbulências, reformas, intriga e corrupção. É um trabalho, no sentido, construção de um trabalho acadêmico, citado aí por inúmeros estudiosos e tal. Alguns falam que é o melhor trabalho sobre o governo Collor, eu acho que é mesmo, é muito melhor sobre o governo Collor, disparado. Não só pelo levantamento de uma documentação que ninguém mexeu, e eu mexi, como conversei com os principais personagens políticos do período, né? E aí busquei uma análise no campo da história política e tal. Aqui, por exemplo, vou dar um fato importante. Em 1991, falavam, 1991, que o Collor ia apoiar o plebiscito do parlamentarismo, que seria, e eu disse outro dia, 7 de setembro de 1993, de acordo com a carta, acabou sendo dia 21 de abril, mas seria originalmente dia 7 de setembro. Após a aprovação do parlamentarismo, no ano seguinte, em 1994, ele ia renunciar à presidência da República para ser candidato. Em outubro daquele ano, de 1994, não era ainda para presidente, o mandato do presidente era de 5 anos, né? Ele ia ser candidato a deputado federal. E por quê? Porque ele, com o parlamentarismo aprovado, vocês sabem que é a Câmara Baixa que indica o deputado, né, o parlamentar, que vai ser primeiro-ministro. Então, ele ia formar uma grande bancada e ia ser chefe de governo. Não queria mais... Sabia, porque chefe de Estado, no parlamentarismo, é o que se imaginava, né, seria tinha uma representação formal do país, naquele parlamentarismo mais puro, vamos chamar assim. Né? Você tem, como a Alemanha, por exemplo, a República é uma república parlamentar, o presidente da República é pro forma. A Itália, por exemplo, não é o sem presidencialismo, estou falando de 2 países, repúblicas parlamentaristas. Né? Seria o nosso caso. O que aconteceu? Nada, isso está aqui.
Aqui há toda uma discussão, em 91, quando o Jarbas Passarinho era ministro da Justiça, do emendão. Quem lembra do emendão hoje? Sou eu, que está aqui. E durante meses falaram do emendão. E nada. Então, muito do que é falado hoje é tudo balão de saia, não vai dar em nada. Por isso que nós nos preocupamos com as questões estruturais. É isso que interessa. Estruturais. O resto é conversa fiada. O resto é conversa fiada. Tem que pensar no que interessa. Por isso que interessa o relatório da CPI. Isso sim, porque ali você tem 80 lá, cerca de 80, 81 indiciados, 79 pessoas, que 2 pessoas jurídicas, né? 79 pessoas, tal, e mais 2 empresas. Ali você tem os crimes atribuídos a essas pessoas. Ali tem o relato da maior tragédia da história do Brasil, maior tragédia sanitária, uma conspiração contra a sua vida, a nossa vida, né? É isso que tem, é isso que interessa, isso que é fundamental. Eles levaram hoje ao Procurador-Geral da República e levaram o ministro Alexandre de Moraes, né? E eu expliquei as razões anteriormente. E, a partir dali, divulgar esse relatório e levar ao Tribunal Penal Internacional em Haia. E citaram hoje na entrevista a doutora Silvia Steiner, que foi entrevistada onde? Aqui. Por isso que o nosso canal é diferente. A gente não faz escândalo aqui, que amanhã não tem importância nenhuma. Discutimos questões, fugimos do senso comum. Nós queremos questões estruturais, sérias. Nós queremos qualificar a reflexão sobre o Brasil. A sua reflexão, a nossa reflexão. E aí com gente que tem algo a dizer. Por isso que as nossas entrevistas quebram com a estrutura tradicional. Por quê? Porque tem conteúdo, porque o entrevistado fala. Então, a doutora Silvia Steiner ficou 13 anos como ministra em Haia, no Tribunal Penal Internacional. 13. Então, e está no nosso canal, eles falaram, olha, vamos consultá-lo, vamos levar o relatório, ouvi-la, que eles vêm a São Paulo, espero receber, me prometeram entregar um relatório pessoalmente, promessa, vou cobrar aí de alguns membros da CPI, mas, e prometo, inclusive, claro, o texto está aqui na rede, mais uma hora, quando tiver mais tempo, está difícil, que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né, fazer uma grande síntese disso, né, desse relatório, dessa tragédia que ocorreu no nosso país, que não é possível a gente assistir tudo isso e não fazer absolutamente nada. Essa é a questão central, portanto, né? E não entrem na conversa dos nazistas bolsonaristas que invocam o artigo 220. Isso, eles que são a favor de fechar o Congresso, impor a ditadura, o adicional número 5, nos ameaçar, como me fazem constantemente através de ações na justiça, e eu fiquei tão satisfeito hoje vendo a entrevista, mas fiquei satisfeitíssimo. O vice-presidente da comissão, que se extinguiu, agora vai servir como observatório, o grande senador Randolfo Rodrigues, falando de um elemento, não vou nem citar o nome, para mim é elemento, viu? Não é cidadão, que fica aí entrando com processos contra mim, que depois na CPI, um sujeito homofóbico, né? Mas foi muito, e financiador de toda essa cloaca que circula por aí, fazia parte de um instituto que plantava notícias falsas no site, e ele é vice-presidente disso, e por baixo do pano, e foi provado na CPI, no relatório, queria vender vacina daquela forma, da forma bolsonarista, que eles não queriam vacina, queriam propina. Quando falou no nome do elemento, eu fiquei muito satisfeito, porque se vocês não imaginam a dificuldade que é enfrentar essa malta, não é fácil, mas aqui a gente não abaixa a cabeça, aqui não tem chapa branca. Aqui não tem chapa branca, aqui não tem DIP, aqui não tem essa vergonha que nós vemos constantemente por aí. E vocês sabem, né, que isso aqui não tem. Mas esquece do que disse o grande compositor popular Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia. Por isso que eu citei o livro aqui. Quem é essa turma que estava aqui? Uns morreram, outros foram para a obscuridade, acabaram. Essa caterva que está aí vai sumir. Mas agora tem uma diferença em relação a essa caterva do livro. Qual? 600 mil mortos, mais de 600 mil mortos. Aí não dá para esquecer. Aí não dá. É cadeia. Cadeia. E não só para o chefe da Orcrim, Bolsonaro, para todos os braços dessa organização criminosa, para quem divulgava fake news, e sabendo que era fake news, e continua divulgando fake news. Eu espero que o Ministério Público haja, né?
O que vai acontecer? A justiça vai se debruçar sobre isso. Nada como o dia de amanhã. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, está falado, não é assim que diz a música? É assim, era uma homenagem, entre aspas, ao Gaminha, o Gami Silva, ministro da Justiça, que fez lá o adicional número 5, né, o AI-5 e tal, em 13 de dezembro de 68. É por aí. Amanhã vai ser outro dia, né? Teremos democracia e justiça, e os que apoiaram, os que ganharam, porque não pensa que isso é feito por ideologia, dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E as offshore, ó, por sinal, offshore do Paulo Guedes, e aí? E aí? E aí? Alguém perguntou para ele? Ou não pode perguntar? Acho que não pode, né? Porque ele não explicou, ele deu uma resposta inglesa aí para uma empresa fora, né? Mas o Brasil ele não explicou, né? E os outros da offshore, que estão falando em reforma administrativa, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária, com que moral? Com que moral? Né? É uma piada, viu? É uma piada. E muitos se dizem liberais, são nazistas. Né? Porque quando se dizem liberais, dá vontade de chegar e falar assim, mas espera, do que liberalismo você está falando? Você está falando do Stuart Mill, por exemplo? De quem você está falando? Aí você mostra quem são esses farsantes, nazistas que querem se encobrir com a capa de liberais, que não são. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal e está entre os 644 mil inscritos, muito obrigado, mas eu sempre digo, né, o nosso canal é isso, não tem rabo preso com ninguém, falamos do que eles não gostam de ouvir, porque não temos medo do poder, não temos medo do poder, isso é central, não esquecemos, aqui temos memória e vemos o que é estrutural, aqui não tem escândalo, aqui nós não tergiversamos das questões que nos parecem fundamentais ao Brasil de hoje ou ao Brasil de amanhã. Não entramos na cortina de fumaça criada pelo bolsonarismo, sua caterva nazista, nada disso. E nem pelo DIP, o DIP do... Quem diria que teríamos um DIP informal no século XXI, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Da ditadura Vargas, tal, que foi recriado informalmente agora aqui no Brasil, com muito mais dinheiro e muito mais nociva e com intelectualmente muito medíocre, porque ainda no DIP, por incrível que pareça, ainda você tinha a colaboração de intelectuais que eram bastante competentes, que não é o caso que nós assistimos agora, né? Muito pelo contrário. Mas é isso, nosso canal é isso. Então, indica o canal para um amigo, uma amiga. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, que é o sininho, coloca like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Eu lembro também que postamos entrevista com o prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte, né? E temos uma série de entrevistas nessa semana e no final de semana que nós vamos postar, sempre com o mesmo objetivo de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Lembro também que criamos o Clube de Membros, está muito legal, muita gente participando, que legal, puxa vida, que bacana, né? É super legal o clube, clique lá, você tem 2 formas de participar, é muito simples e não vai deixar você mais pobre, tá? Muito pelo contrário. E tem informação de qualidade ali, exclusiva, que a gente vai produzindo durante o mês. Você vai gostar. Lembro que no Twitter você pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursovilla.com.br. Não tinha citado o Instagram da minha mulher lá no início, lembrei agora, que é bacana, bem legal, dá uma olhada lá que vocês vão gostar, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!